e com aquilo que seria. Então vamos ver essa situação. Essa situação, ela chega a ser simples até. Ela não é difícil de se entender. Mas eu preciso que você entenda. Que você comece a entender que existe uma diferença entre o Abiaxé, o Abiku, as sociedades Abiku e Ebeorum. E junto com Ebeorum, existe também o Ebeaê. Porque quando você sauda o Ebeabiku, o Ebeorum, você também vai fazer o quê? O Ebeaê. Uma coisa está ligada à outra. Você não vai conseguir chegar e fazer. Por quê? São sociedades. São situações. E Chico Xavier ele falou uma coisa muito interessante. Que nós podemos aplicar sem medo algum dentro do candomblé. Dizia Chico Xavier, ninguém entra na vida de ninguém por mero acaso. Então, quando nós temos o Ebeaê, que é que se forma o axé, aí você olha para o lado, você chega e vê, poxa, fulano está aqui comigo desde o início, ciclano, beltrano, uns como pai de santo, outros como mãe de santo, outros como filho de santo, tudo. É aquele grupo que reencarnou para fazer o Ebeaê e junto elevarem. É como diz o Ogói Curitá, é o contrato que você tem perante a espiritualidade. E ele diz, ele está certo, quando ele diz, eu tenho um contrato em pleno vigor. Nada mais importa. Isso sim é importante. E aí aonde entra que nós fomos enganados sempre por pessoas que querem usufruir. Nós ouvimos antigamente a pessoa chegar e dizer, eu sou Abiku. E Abiku já nasce feito, não precisa ser raspado. E isso daí se tornou comum nos anos 80, dentro do candomblé, todo mundo dizia, eu sou Abiku, eu não raspo, e eu não vou dar minha cabeça a ninguém, que eu não vou fazer isso, que eu não vou fazer aquilo outro, que eu já nasci pronto. Meus irmãos, nem dentro da Umbanda existe isso. Porque dentro da Umbanda você tem a sua mediunidade de Umbanda. Mas olha só uma coisa, ela vai ser preparada para atender às necessidades de Umbanda. Então o que acontece? Você passa pelos ritos das coroas de Umbanda, onde você tem o batismo, você recebe o seu nome e a sua quartinha, com alguns fundamentos dentro, que aquilo vai te acompanhar por toda a vida. Beleza. Aí você já está batizado na Umbanda, você tem o seu nome de Umbanda, presta sua atenção. Aí você vai fazer a primeira coroa, segunda coroa, terceira, quarta coroa, quinta coroa, sexta coroa, sétima coroa, e aí você vai sair já preparado. Existe aquela situação toda de Umbanda. Então, nós podemos ver que a Umbanda é uma religião ritualística. E isso quer dizer o quê? Que é aquele médium que está no terreiro,
que ele é chamado na Umbanda de filho de Pemba, ele não é chamado de, presta atenção, de filho de santo. Porque a Umbanda não tem filho de santo, ela tem filho de Pemba. E isso está ali descrito nos próprios pontos de Umbanda. Eu quero ver, vovó, eu quero ver se filho de Pemba tem querer. Aí tem aquele outro ponto. Para vocês que são filhos de Pemba, para vocês que são filhos de fé, ora bata com a... Então nós vemos que a Umbanda ela já diz, aqui é filho de Pemba. E existe a ritualística dela. Então o cara não pode chegar e dizer, não, eu já estou pronto, eu não tenho que fazer nada. Porque se ele não passar pela ritualística da camarinha de Umbanda, ele não é um sacerdote de Umbanda. Ele é apenas uma pessoa que recebe a entidade de Umbanda. Ele não é um sacerdote de Umbanda coroado, porque essa é a necessidade da Umbanda. E no candomblé é muita coisa assim, porque aí nós vemos as pessoas de Umbanda, presta atenção, as pessoas de Umbanda, quando começam a querer se envolver no candomblé, a primeira coisa que eles dizem é, não, ninguém vai colocar a mão na minha cabeça porque eu já nasci pronto, eu sou abicu. E aí está o problema, porque dentro do candomblé, abicu é aquelas pessoas que nascem com compromisso nas sociedades abicu a que eles estão ligados de morrerem em determinada idade e acontecimento. Então, o abicu, ele pode ser classificado como suicida pré-programado para determinado período. E ele não pode colocar a mão na cabeça de ninguém se não tiver iniciado, não tiver feito as coisas, porque ele vai passar axé de suicida. Aí ele coloca a mão numa cabeça de uma pessoa que já está com problemática, tudo, depressão, aquilo só vai... Bom, você já entendeu. Entretanto, todo abicu, ele é iniciado de forma diferente, maneira diferente, mas ele é iniciado. É raspado, é feito tudo. Como ele tem essa situação, é feito situação na sociedade abicu. E por isso que os terreiros, nas casas de axé, têm necessidade de ter um orixá, ou vou botar assim, 3 orixá importantíssimos nessa situação, que são Ibeje e Ideu. Porque Ideu é que comanda as sociedades abicu. Então é ele que, no momento da feitura, você vai chegar e vai, olha, vamos afastar isso aqui, porque nós precisamos que ele chegue e fique. Você quebra, tá, o pacto que ele fez. E Ideu, através de você chegar e estar cuidando tudo, eles vão aceitar. Então é necessário que a casa de axé, ela tenha uma presença marcante junto ao orixá Ibeje, né, Taioi Kendi e Ideu, que também acompanham os abicus. Senão, não vai dar certo as coisas. Então você chegou e viu, já tem essa situação. Abicu na África, como é que é feito, ele tem a sociedade, tem a saída. É importante nós entendermos isso. Porque nós vemos aí pessoas de Umbanda que chegam no candomblé, eu já sou feito, eu já sou isso, eu sou aquilo outro. Porque eu sou abicu. Não está sabendo o que é abicu. Não está sabendo o que é isso. E quando você mexe em Ibeje, essa situação em espíritos abicu, é necessário você dar satisfação, você cuidar de uma orixá que ela tem uma responsabilidade junto a isso. Onira. Onira
ela tem essa responsabilidade de recolher aqueles espíritos que, vamos dizer, entraram no caminho do suicídio dessa situação. A Onira é quem chega e cuida disso e resolve essa situação. Então você deve ter Onira assentada do lado de fora da casa, como orixá, né, da comunidade, para cuidar disso, juntamente com o Iabalé. Coloca uma e a outra tudo para quê? Para que quando vem algum desses espíritos ali, Onira possa pegar. Aí algum dando sopa ali, Oiá, orixá Danco. Presta atenção que essas situações formam a engrenagem de uma casa de axé. E nós vemos as pessoas, normalmente oriundas de Umbanda, que chega, eu sou disso, eu sou abicultudo, mas não faz o candomblé, não faz isso, não faz aquilo outro, porque não tem, toca só Umbanda e chega e faz. E muitos também têm uma outra situação também que eu acho até muito covarde, que a pessoa faz o santozinho dela, faz isso, faz aquilo outro, tudo. Aí chega para o pai de santo, para a mãe de santo, pai, eu quero abrir minha casa, meu terreiro, eu quero ser pai de santo, mãe de santo, e aí vai. Aí o pai de santo, a mãe de santo joga para esse filho e diz, olha, você não tem caminho para ser Ialorixá ou Babalorixá. Pronto. O danado do filho vira o bicho. E o que ele faz? Bom, eu não posso chegar e ser Babalorixá e Ialorixá de Candomblé. Vou resolver da seguinte maneira. Vou abrir terreiro de Umbanda, toco Umbanda, faço um bori, e faço lá um pouco de lá, um pouco de cá, e vou nessa daí. Faz o que nós chamamos coxa de retalho. Tá? Porque não se preocupa em acompanhar uma casa. Ele está preocupado em ter um posto em que as pessoas, aí ele começa a chegar e colocar tradições do candomblé dentro da Umbanda. Olha, aqui vocês não são mais filhos de Pema, aqui é filho de santo. Eu tenho meus filhos de santo. Quando na realidade você está fazendo Umbanda, são entidades de Umbanda. Tá? Aí você começa a ver Exu, Pombagira, Caboclo com Equede. Caboclo, não sei o que com isso, vestindo roupa de candomblé. Pombagira com torso na cabeça, isso, aquilo, outro lá. E aí começou a misturar as liturgias, começou a bagunça e fica aquela coisa que ninguém entende ninguém, aquele balaio de gato, aquela cama de gato. E aí você vai me perguntar se vai pai de santo. O senhor falou que ia dizer de Abiaxé, Abicu, Sociedades Abicu e Beorum. E eu vou dizer, vamos chegar lá. Eu já consegui chegar a trazer para vocês aonde que tem, porque nós fizemos um trabalho, quando eu digo nós, eu não estou sozinho, são todos aqueles que compõem o Axereg Baratolá, que apoiam nossa sugestão, ajudam na divulgação, tudo. Então todos trabalham em função disso. Divulgando entre os amigos, vai passando tudo e as pessoas retornam pedindo para, olha, o senhor não falou disso, daquilo, e realmente é impossível se falar de tudo de uma vez só. Não tem como. E aí nós chegamos onde nós chegamos até agora. E aí vem a situação número, que a gente pode dizer, não é mais a 1, mas também não é a 2, e também não sei se vai ser a 3. Você que vai me dizer. Olha só. O cara já disse para você que ele é bicu, não é feito porque ele nasceu feito. Bom, para acontecer essa situação, não é o Abicu, e sim o Abiaxé. Mas para ser o Abiaxé,
o que que acontece? A mãe da criança tem que estar sendo feita de santo, tem que estar dentro do roncol, fazendo uma obrigação, alguma coisa, tudo em que é feita as coisas da criança ainda na barriga. Aí vamos dizer que o jogo, né, mostrou que a mãe, tá, é de manjar. Tudo bem. Mas também o jogo mostrou que a criança na barriga é de Ogum. Automaticamente, se for só essas duas pessoas no barco, a mãe vai ser a dofonitinha, porque o dofono é a criança que está ainda na barriga, que vai ser o dofono. Então presta só atenção. Aí é que ele diz que já nasceu feito porque ele é bicu, porque isso, aquilo, outro. A pergunta número que a gente faz é aquela: e é mesmo? E sua mãe é feita de quê? Não, minha mãe não é de candomblé. Então, como é que foi isso? Como que é isso se para você ser o Abi Axé, que é aquele que nasce no Axé, que já está ali, na gravidez, tudo, ele está na barriga da mãe, mas a mãe nunca esteve no candomblé, a mãe não é de candomblé, alguma coisa está errada. E muito errada. E o que que se faz? Então, é o que eu procuro chegar e mostrar. O Abi Axé é quando a pessoa está grávida e entrou para fazer seu santo, jogou e aquela criança também, o orixá respondeu o que é a feitura e ela é feita simultaneamente. Aí você vai me dizer uma coisa: essa criança faltou ser raspada, faltou ser isso, aquilo, outro, tudo, não importa, porque na obrigação de um ano, ou numa obrigação sequente, ou quando o orixá determinar da criança, vai ser feito aquilo que não pôde ser feito então. Então, se a criança, o orixá, a criança nasceu, já está com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, o orixá fala: olha, eu agora quero que tire o cabelo, que faça isso e complemente o que ficou faltando, é ali que vai ser. Então não tem essa história de dizer: não, eu sou abicu, não sou raspado, ninguém vai colocar a mão na minha cabeça. Já caiu por terra. Já caiu por terra. Está me entendendo? Você, eu vou te dar apenas os fatos. Você que vai ouvir esse vídeo, você que vai tomar conhecimento, é que vai entender como que é e como se você está sendo enganado ou não. Então você agora já sabe o que é o Abi Axé, você já sabe que nós já falamos o que é aquele que se diz que é bicu e que já nasceu feito. E eu já falei também da sociedade abicu, que são aqueles grupamentos, não existe uma só não, são várias sociedades abicu. Tá? Cada uma tem seu nome, cada uma maneiras diferentes de chegar e ser cuidado, e algumas até às vezes ligadas ao orixá masculino, feminino, tudo tem aquelas coisas. Entretanto, grande parte delas são ligadas ao orixá Jagum, tá? Além do orixá Orum. Mas aí a gente chega e vê mais adiante. E agora nós vamos entrar numa situação que muitos chegam, não entendem, algumas casas de santo, tem aquela situação. Primeiro, eu já vou colocar uma situação para você. O candomblé, hoje, ele passa por uma situação muito delicada. Porque veja só uma coisa, existe aquelas casas tradicionais em que ali o orixá é assim, é assado, porque era feito desde o tempo da escravidão, assim, e assado e coisa e tal. Perfeito. E existe aquelas casas que
ao longo do tempo, foram incorporando e adaptando o conhecimento de Ifá. Aí tem os Aó-Facão, os Aó, os Omó-Ifá, as Petebi, Anifá, os Orieté, os Icefá, os Obá, os Itefá. Isso eu estou falando de cargos dentro de Candomblé. Não estou citando nenhum Babalaô, porque o Babalaô não faz parte da hierarquia do Candomblé. E aí dentro disso são essas pessoas que vivem, oxigenam Ifá dentro da casa de santo. E o que acontece muito? A pessoa chegava e dizia assim, olha, esse santo não se faz porque não tem folha. Mas aí Ifá, você aprendeu Ifá, você foi iniciado em Ifá, e está aqui, olha, esse santo é feito assim. Então, aquelas pessoas no Candomblé antigo, eles não eram de Ifá, eles não tinham acesso. As pessoas que são de Ifá têm acesso e podem fazer o santo. Aí começou aquela briga entre as casas tradicionais e aquelas casas que estão buscando conhecimento. Para vocês terem uma ideia, eu fiz curso de Yorubá na UF, né? E o que aconteceu? Era acrescentado que quem estava fazendo lá o curso de Yorubá era um pai de santo de sala de aula. Mas eles não observaram uma coisa. Quem estava dando lá o curso era um nigeriano e ele dava o Yorubá normal, tá, na primeira parte da aula. Segunda parte da aula era o Yorubá para fins religiosos. Você entender qual é a palavra, o que está dizendo, para você não dizer bobagem. Você não falar bobagem. E aí você começou a entender, fazer muita coisa. E os pais de santo, as mães de santo antiga, muitos tinham um hábito que diziam o seguinte: meus filhos de santo não quero que estude, não quero que vá à aula, porque cabeça que estuda não serve para santo. Era uma coisa comum, porque eles achavam que os filhos tinham que ser analfabetos, fazer trabalhos de quê? Empregadas domésticas ou empregado doméstico de jardinagem, de limpeza. Era a visão que eles tinham. Era impensado uma pessoa de Candomblé ser alfabetizada. Era impensável uma pessoa de Candomblé estar dentro de uma sala de aula, se formar. Não se aceitava. E aí, o que acontece nisso tudo? Aconteceu que a nossa religião ficou para trás. Outras religiões foram crescendo tudo, e agora que nós estamos despertando nessa situação. Então é importante você chegar e ver isso. Que as pessoas estudem, que as pessoas busquem o conhecimento. É de suma importância isso. E apurem o conhecimento, para não falar bobagem, poder chegar em um bom caminho. E aí nós chegamos em quê? Em Ebeorum. Porque aí veio aquela pergunta que diz assim: Pai de Santo, Ebeorum é orixá de Ifá? Aí esse santo aqui, Orum, é de Ifá? Achou que Elu é de Ifá? Habita é de Ifá? Não, ele não é de Ifá, ele é da comunidade de todos trabalharem e tudo. Não existe santo de Ifá e não existe santo de Candomblé. Existe a espiritualidade africana. Não existe terreiro de Egum e terreiro de Orixá, aquilo é uma coisa que é outra. Não, todos participam da mesma coisa, porque terreiro de Egum, você vai cuidar da sua ancestralidade. Terreiro de Orixá, você vai cuidar do seu anjo da guarda, vamos botar assim. Em Ifá, você vai pegar a teoria. E a prática é nos terreiros. Porque senão você vai ficar um teórico
sem prática alguma. E você ter a prática sem o conhecimento, você vai ficar dando cabeçada. Agora, se você chegar, participar do terreiro de Ogum, de Orixá, com o conhecimento que Ifá te dá, você vai entender por que você tem que cuidar de Ebeorum. Aí a pessoa fala, não, Ebeorum, nós colocamos bolo, colocamos coisa gostosa, tudo lá, porque são a sociedade das crianças do céu. Mentira! Nós colocamos doce, colocamos coisas boas, assim, cores vivas, porque remonta a nossa infância quando nós éramos felizes. E a infância de todos, a priori, é uma coisa boa, uma coisa feliz. E é ali que nós estamos retratando, mostrando também que quando um inspetor reencarna, é um momento de felicidade, de alegria. Porque se você for ver, dentro ali do seu grupamento Ebeorum, tem espíritos que se apresentam em diversas situações, feminino, masculino, tudo. E o que eles estão fazendo? Eles são nossos amigos, nossos companheiros. E você não deve não cuidar de Ebeorum. Você é obrigado a chegar e cuidar. Porque eles são seus companheiros, eles são a sua sociedade secreta que está no Orum e vem sempre para te ajudar. E você não está ali. Então, tira uma vez no ano no terreiro, no Irigatolá, nós fazemos a festa das borboletas. Por que a festa das borboletas? A nossa festa de Ebeorum tem esse nome. Porque são muitas sociedades. Cada um dentro do terreiro é uma sociedade, é uma cor diferente de tudo. Então é como as borboletas, que estão voando ao léu, ao sabor do vento, tudo, mostrando aquela graça, a beleza do céu. Porque nós falamos, Orum é o céu. Então você está dizendo que Ebeorum leva em sua vida a beleza, a graça de tudo que acontece no céu, no plano espiritual, e dessa graça ele trazem para nós. Muito dos nossos problemas que nós temos está relacionado a Ebeorum, que pode ser resolvido. Aí você diz, não, mas como é que eu vou saber qual é a minha Ebeorum? O importante não é você saber, o importante é você cuidar dela, da sua Ebeorum, porque ela sabe quando você coloca as coisas ali, que é para ela. Porque, veja só uma coisa, uma criança pequena, ela chora para chamar a atenção e recebe os cuidados da mãe, do pai ou do adulto que está ali para chegar e socorrer, ligado a ela. Ela não sabe quem é a mãe, quem é o pai, tudo, porque ela reencarnou, caiu no véu do esquecimento momentâneo, até ela ter uma idade de discernimento. Mas ela sabe que através do choro ela vai chamar a atenção para receber aquilo que está incomodando ser retirado. Ela recebeu uma ajuda. Então, se ela está sendo incomodada porque está suja, precisando de um banho, através do choro, tudo, ela vai chamar a atenção e aquilo vai acontecer. Se ela está com fome, a mesma coisa. Se ela está com qualquer outro problema, então é assim também com o nosso Ebeorum. Quando você vai cuidar, não importa o nome, a Ebeorum, quando você começar a fazer as coisas, ela sabe que é para ela que você está chamando, e ela vem em seu auxílio, e ela vai dizer assim, olha, eu sei que você ainda não consegue entender quem eu sou, o que eu sou para você, mas eu estou aqui. Tipo assim, mamãe está aqui, cuidando do nenê, conforme Onira Solar fala. Estão aqui cuidando do nenê, o nenê pode chegar e vir, que vai ser muito bem amado. E são essas coisas.
Então, quando você começa ali, junto com Ebeorum, cuidar, tudo, aí o que Ebe chega e diz: meu irmão, você reencarnou, nós estamos aqui, estamos olhando para você, nós temos o pacto de cuidar, nós vamos cuidar. Você não sabe que somos nós, mas nós sabemos que é você. Você é fulano de tal antes de encarnar, agora você está com tudo, mas estamos aqui junto. E é isso. E lá no Eleg Baratolá nós temos, tá, algumas pessoas iniciadas em Ebeorum. Destaco Omotunde. Ele cuida ali das coisas, tudo, já tem aquela fascinação iniciado, né? Em Ebe, a Ebe dele, a Kika. Nós temos a outra também, e assim vai, tá? Meus irmãos, o importante é você chegar e entender que a Biaxé, quando a mãe é iniciada dentro do axé e a criança também. O abicu não é quem nasce feito. Aí eu já sou feito, não tem que fazer nada. Esquece isso. Olha que eu também falei de Umbanda para você, que a Umbanda tem uns rituais. Olha o que é a sociedade abicu. Olha o que é Ebeorum, Ebeaê. E entenda isso. Porque um dos principais problemas dentro da nossa religião do Candomblé é o conhecimento, que muitas vezes não é repassado, porque as pessoas só querem saber uma coisa: fazer ebó, matar galinha e às vezes praticar o mal. Esse é o problema. Meus irmãos, olha só. Sábado, agora dia 14, nós vamos confraternizar com Orumilá e a Dia Saluga. Foi maravilhosamente bem. Saluga, o orixá das requis, o orixá que nos faz usufruir. Orumilá, vamos agradecer o conhecimento de Fá, porque veja só uma coisa: o conhecimento de Fá é uma coisa, Orumilá é outra. É como se Orumilá fosse o diretor do colégio ou da faculdade ou do segundo grau. Então são duas coisas. E nós vamos estar o quê? Confraternizando. Por que eu digo confraternizando? Porque todos vão estar juntos lá. A Alfacã, a Petebia, Nifá, Omó, Ifá, estamos lá. Mas dia 14, principalmente, nós vamos estar celebrando Exu. São as celebrações de Exu, que é importante esse ciclo. Tá? Que as pessoas falam assim: mas por que é importante Exu? Meu irmão, Exu é um círculo, uma aliança. Imagina o anel que você põe no dedo, aliança. Você não sabe onde é o início e o fim, mas só Exu que sabe. Então, a celebração de Exu é o momento em que um ponto está partindo para o outro e vai partir para outro momento acima, onde tudo se renova. Por isso que você está celebrando tudo, você está criando. E essa celebração, ela acontece normalmente na primavera, porque o inverno já acabou, aquela situação toda, tudo está vindo, que é a primavera, quando a vida começa a explodir, começa a acontecer as coisas todas. É a renovação e a recriação de tudo. Por isso, celebramos Exu, o orixá que criou o universo. Inclusive, eu falo também Exu e o universo. Já vou fazer o segundo vídeo também. E você não pode ficar de fora. Porque vou te dizer uma coisa: você não tem espiritualidade africana sem ancestralidade. Osso e Yami. Não tem como fazer. Mas você, se não tiver Exu, não tem nada. E Olodumare, ele deu, agraciou determinadas pessoas em serem filhos de Exu.
outras ele não agraciou tanto, mas deu uma consolação de serem filhos de outros orixás, que são, né, Odé, Onira, Iemanjá, Xangô, Jagum, Oiá, Oxalá. Aquele negócio. Não é Exu. É aquele tal negócio. Não é uma Brastemp, mas é alguma coisa que vai dar pra gente chegar lá. Meus irmãos, vocês sabem que eu sou de Exu. Eu não estou puxando a brasa para a sardinha dos filhos de Exu. Eu estou empurrando a sardinha para cima da brasa. É diferente. Laroi e tamo junto.